Bom dia, meus queridos irmãos. Louvamos a Deus por sua vida, por esta manhã que Deus nos concede. Estamos aqui para o estudo da nossa escola bíblica dominical. Aproveito para dizer que este momento aqui, a escola bíblica à distância, é uma escola bíblica gravada. Nós estamos com todas as nossas classes funcionando presencialmente e se você se sentir à vontade, você é convidado a vir participar conosco de forma presencial, em nossa igreja. Temos todas as classes funcionando e nós estamos tomando todos os devidos cuidados de prevenção à Covid-19. Hoje é o primeiro domingo do mês, dia 1º de agosto, primeiro domingo desse mês, e logo mais às 19h30, nós teremos o culto do adolescente aqui em nossa igreja. Teremos uma programação voltada com os nossos adolescentes. Participe conosco. Hoje nós estamos iniciando mais um mês, o 8º mês deste ano, e será o nosso 5º estudo da lição deste trimestre. Estamos falando sobre generosidade em tempo de escassez. Temos refletido sobre mordomia, temos falado sobre generosidade, falamos sobre a generosidade já no cumprimento dos propósitos da igreja. Já falamos sobre a generosidade, no cuidado, falamos sobre generosidade na família, e hoje nós queremos falar sobre a generosidade para com o próprio corpo, uma palavra muito importante para as nossas vidas. Generosidade para com o próprio corpo. Você cuida do seu corpo? Você cuida da sua saúde? Esse é o tema do nosso estudo de hoje e eu convido você a fechar os seus olhos e nós estaremos orando neste momento. Pai Santo, Pai querido, obrigado a Deus querido pelo teu cuidado. Obrigado a Deus querido pelo livre acesso que temos à tua palavra. Nos abençoe, ó Deus, e nos ilumine no entendimento, ó Deus querido, das verdades bíblicas. Sustenta-nos, ó Deus, e a cada dia que o Senhor nos dê saúde, que o Senhor a cada dia nos fortaleça na graça que há em Jesus Cristo. Obrigado, Deus querido, por tudo. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Vamos lá, irmãos. Generosidade para com o próprio corpo. O texto base dessa lição é 1 Coríntios, capítulo 6, de 1 Coríntios, o verso 19 de 1 Coríntios diz assim: Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes parte de Deus, que não sois de vós mesmos? É uma pergunta, o texto termina com uma pergunta. Não sabeis que não sois de vós mesmos? O vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. O corpo do crente, o corpo do salvo em Cristo Jesus é santuário, é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Eu e você, nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. E é muito importante fazermos aqui uma abordagem do que diz respeito ao cuidado para com o próprio corpo. Obviamente que nós vivemos num tempo em que muito tem se valorizado em alguns segmentos a questão do corpo. Muitas são as vaidades desse tempo, não é verdade? Mas nesta manhã eu gostaria de falar sobre o cuidado para com o corpo, o próprio corpo, no sentido de um cuidado equilibrado. Quero falar sobre saúde do nosso corpo. A saúde está relacionada a equilíbrio. E falando sobre o próprio corpo, é muito importante que a gente tenha o devido cuidado com o nosso corpo, que a gente seja zeloso para com o nosso corpo e com a nossa saúde. Obviamente que é preciso ter equilíbrio em tudo aquilo que nós fazemos e precisamos ser equilibrados no cuidado com o nosso corpo, no cuidado para com a nossa saúde. A carta de 3 João, no capítulo 1,
no verso 2, João vai dizer assim, né, para Gaio: amado, desejo que sejas bem-sucedido em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como a tua alma vai bem. Irmãos, saúde está relacionado a equilíbrio. Saúde é equilíbrio. É o corpo funcionando em equilíbrio. Saúde é o corpo funcionando em harmonia, poderia assim dizer. Saúde é o corpo funcionando em sintonia com todos os sistemas em ordem. Isso é saúde. Portanto, irmãos, nós temos falado sobre generosidade na família, no cuidado, nas atividades, né, do reino de Deus. Temos refletido e pensado sobre a questão da mordomia, mas também é importantíssimo pensarmos e abordarmos sobre a generosidade para com o próprio corpo. É importante estarmos bem para servirmos as pessoas, não é verdade? É importante sermos zelosos do nosso corpo, da nossa saúde. É importante sermos bons mordomos do nosso próprio corpo. É importante sermos bons mordomos da nossa própria vida, Se não formos bons mordomos da nossa própria vida, e sermos bons mordomos em outras coisas, posso dizer que isso pode soar de forma até incoerente, não é verdade? Então nós precisamos ter o devido cuidado com a nossa saúde. É fato que todos os seres humanos, estão sujeitos a enfrentar momentos de enfermidade, momentos difíceis para com o seu corpo. É verdade que nós podemos enfrentar esse tipo de problema de forma involuntária ou de forma voluntária. De forma involuntária, quando e pelo fato de nós não escolhermos, né, termos problemas de saúde. De forma voluntária, no sentido de que, se nós não formos zelosos, né, não formos caprichosos no cuidado para com o nosso corpo, evitando, né, determinados tipos de alimento, evitando, né, atitudes que possam nos prejudicar, né, nós podemos aí adquirir, né, voluntariamente algum tipo de enfermidade. Obviamente que, se nós pudermos fazer, nós devemos fazer e tomar todo o cuidado em evitar coisas que possam prejudicar a nossa saúde, não é verdade? Nós sabemos muito bem que devemos tomar o cuidado com a ingestão de alimentos nocivos ao corpo, devemos ter o cuidado de não ingerir, né, fumo, drogas, coisas que prejudicam a nossa saúde e o nosso corpo. Muitas enfermidades poderiam ou podem ser evitadas, irmãos, se no nosso dia a dia nós exercermos o princípio do cuidado para com a nossa saúde, se no nosso dia a dia nós exercermos o princípio da mordomia para com a nossa saúde. Assim como a mordomia cristã, ela fala que Deus é criador e sustentador de todas as coisas e que nós somos mordomos, somos administradores da graça de Deus. É importante pensar que nós somos administradores da nossa própria vida. Nós somos gestores do nosso corpo, do nosso organismo. Precisamos zelar e cuidar para com a nossa saúde. No estudo de hoje, quero falar aqui sobre os 3 pontos abordados, né, pela nossa lição, pelo nosso estudo no que diz respeito à saúde, no que diz respeito ao cuidado. O primeiro ponto aqui abordado é sobre a saúde física. A saúde, ela é considerada o bem mais precioso que temos, não é verdade? E diga-se de passagem, né, no momento que estamos vivendo de pandemia, como temos aprendido sobre isso. A saúde, ela é o bem mais precioso que temos, e cuidar dela é ser um indivíduo generoso para consigo mesmo. Em muitos momentos, somos levados a pensar no cuidado para com os outros,
mas é importante também pensarmos de forma equilibrada, pensarmos de forma saudável no cuidado para com o nosso próprio corpo. Estou falando no cuidado para com a saúde. O nosso corpo, ele precisa ser bem cuidado. Nós precisamos ser zelosos no cuidado para com o nosso corpo. A palavra de Deus, irmãos, nos ensina que o nosso corpo é templo, que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Portanto, querido, nós precisamos ter o máximo de cuidado com o nosso corpo. Nós somos habitação, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Assim como nós temos respeito, respeitamos o lugar onde nós nos reunimos para cultuar, a santidade do nosso corpo é algo muito esquecido e negligenciado às vezes por nós mesmos. E isso precisa ser aqui, nesta manhã, levantado e refletido sobre o fato de que nós precisamos exercer a mordomia do cuidado para com a nossa saúde, sabendo que o nosso corpo ele é santuário de Deus, sabendo que nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Precisamos ter um bom cuidado com a nossa saúde física. De que forma nós podemos cuidar da nossa saúde física? Através de uma boa alimentação. Você se alimenta bem? É importante nos alimentarmos bem, é importante fazer o uso, beber bastante água, é importante desenvolver uma alimentação boa, saudável, é importante bebermos bastante água. Água é vida, nosso corpo precisa de água. É importante termos aí desenvolvermos alguma atividade física, não é verdade? Aqueles que gostam de caminhar, de correr, aqueles que gostam de futebol, aqueles que gostam de pedalar, de andar de bicicleta. Enfim, a atividade física ela faz bem para o nosso corpo físico, faz bem para a nossa mente, porque nos ajuda ali a desestressar um pouco, a produzir hormônio da alegria, da satisfação. É importante envolvermos o nosso corpo em alguma atividade física. Você faz alguma atividade física? Tá aí a dica, exercite-se, faça alguma atividade física, esteja em movimento. É saudável, É saudável. Precisamos ter estes cuidados básicos para com o nosso corpo, ter equilíbrio nesse cuidado, de zelarmos pelo nosso corpo, de zelarmos pela nossa saúde, mantendo ali as taxas do nosso sangue em dia, mantendo a nossa saúde em dia, tendo uma alimentação boa, não exceder aí no consumo do açúcar, das gorduras. Precisamos ser zelosos para com a nossa saúde. Isso é importante. Primeiro porque nós somos habitação, templo do Espírito Santo de Deus. Isso é importante para mim, para você. Isso é importante também para as pessoas que estão do seu lado, para que você tenha uma boa saúde, para que você possa ter uma boa resistência. Cuide da sua saúde física. Um segundo momento, um segundo ponto também que queremos abordar é sobre a nossa saúde mental, sobre a nossa saúde emocional. Obviamente que a saúde do nosso corpo ela é uma só, mas aí há as suas áreas, física, mental, e nós precisamos também ter o devido cuidado com a nossa saúde emocional. Tão importante quanto cuidar da saúde física é cuidar da saúde mental. Algumas pessoas tratam saúde mental e física de formas distintas e acham que precisam focar apenas no físico e negligenciam o mental. É importante cuidarmos também do campo da nossa mente, é importante desenvolvermos essa área. Vivemos num tempo difícil, vivemos no século da depressão, das ansiedades, vivemos no tempo das angústias, das aflições.
Vivemos dias onde as pessoas andam para todo lado, desgastadas, estressadas, com os nervos sempre à flor da pele, como costumamos dizer. Encontramos pessoas estressadas, nervosas, angustiadas, deprimidas, ansiosas por toda parte, no comércio, no trânsito, nas escolas. E diga-se de passagem que esse tempo de pandemia também contribuiu de alguma forma para que esse isolamento, ele contribuiu para que as pessoas se distanciassem e para que as pessoas ficam mais doentes emocionalmente. Então, a minha palavra aqui também é que você possa cuidar, né, do seu campo aí mental, emocional, cuide das suas emoções, busque equilíbrio nas suas emoções. Né? Muitas das vezes encontramos membros das igrejas ausentes, né, por longo tempo, cuja justificativa é desânimo, cansaço, desgaste. Então, cuide da sua saúde, né? Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, né? Promovam atitudes e atividades que possam beneficiar aí a sua saúde. E por último, né, eu quero abordar aqui, né, um terceiro ponto, que é sobre a saúde espiritual. Saúde espiritual. Dela depende todo o resto, né? Poderia assim dizer. Porque espiritualmente, se não estivermos bem, quando enfrentarmos algum problema, alguma enfermidade no campo mental ou físico, se não estivermos bem espiritualmente, né, será terrível. Né? Então, é importante alimentarmos também a nossa vida espiritual. Assim como o meu corpo físico, ele precisa de alimento diário, ele precisa de consumo diário de água para se manter bem. Né? No campo espiritual, nós também precisamos ser alimentados diariamente. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus, precisamos nos alimentar de uma vida de oração, precisamos viver uma vida piedosa, servir a Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, precisamos de buscar a Deus. É possível, se não cuidarmos da nossa vida espiritual, adoecermos espiritualmente. Há aquelas pessoas as quais se preocupam tanto com a obra de Deus que esquecem-se do Deus da obra. É importante dizer aqui que vida para Deus precede trabalho para Deus. É muito importante trabalhar na obra de Deus. É muito importante fazer a obra de Deus. Mas antes disso, é importante ter vida com Deus. É importante, né, ter relacionamento com Deus, estar conectado com Deus. Então, vida para Deus precede trabalho para Deus. Não se esqueça disso, né? Esteja envolvido com a obra de Deus, mas tenha vida com o Deus da obra. Isso é muito importante. É importante termos esse entendimento, termos isso claro em nossa cabeça. Existem pessoas que são grandes ativistas eclesiásticos, pessoas, né, que são totalmente envolvidas. Mas se nós não tivermos relacionamento com Deus, vida com Deus, pode acontecer de algum momento você chegar a um período de exaustão espiritual, exaustão eclesiástica. Existem pessoas que estão vivendo nessa atmosfera, estão doentes, enfermos espiritualmente. Existem pessoas que não conseguem encontrar forças para ir à casa de Deus, para estar na casa de Deus. Portanto, há pessoas que estão vivendo um tempo de decepções, né? Decepção com pessoas dentro da igreja, decepção com líderes religiosos. Portanto, a minha palavra nesta manhã é para que nós possamos, em Deus, né, cuidar do nosso corpo,
cuidar da nossa própria vida, sermos bons mordomos da nossa vida, cuidando da nossa saúde espiritual. Independente daquilo que você já passou, esteja passando ou possa passar, né, com alguém em igreja e por conta disso está desanimado, a minha palavra para você nesta manhã é que você e eu, que nós possamos olhar para Cristo. Nesse mundo nós passamos por decepções, decepcionamos e passamos por momentos de decepção com pessoas, lidamos com seres humanos, pessoas que erram, pessoas que falham. Portanto, é importante na nossa caminhada cristã estarmos com o nosso olhar fixo na pessoa de Jesus Cristo. Jesus deve ser o nosso maior alvo, Jesus deve ser o nosso objetivo. Muitas pessoas param de ir à igreja por causa de uma decepção que ele viveu. Muitas pessoas neste momento que estamos atravessando aí estão passando por um momento de desânimo, de apatia espiritual. E a minha palavra para você nesta manhã é que você possa ir a Deus em oração. É para que você possa suplicar a Deus, para que possa sarar as feridas do seu coração, para que Deus possa tratar a sua alma, para que Deus possa restaurar e renovar a sua vida. Sirva a Deus com alegria, tenha prazer em Deus. Cuide da sua saúde espiritual. A espiritualidade é a contemplação. Espiritualidade está relacionado ao nosso relacionamento com Deus. Relacionamento este que é maravilhoso, que é precioso, né? A questão não é estar livre das situações adversas, irmãos, mas encontrar Deus em meio a elas e renovar o ânimo e o prazer de servi-lo. Precisamos de buscar a cada dia crescermos na nossa vida com Deus, crescermos espiritualmente. É importante que nós possamos, alcançar maturidade espiritual. Isto é saúde espiritual. Portanto, concluindo aqui a nossa palavra nesta manhã, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Cuide, dessas 3 áreas na sua vida. Seja zeloso, seja um bom mordomo da sua vida. Tenha equilíbrio, se trate, se cuide, vá ao médico, procure orientação. Há pessoas que passam anos, meses e meses ou anos e anos sem procurar um médico. Não estou sentindo nada, Então é importante que você cuide-se, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide da sua vida espiritual. Há uma boa forma de cuidar da nossa mente é mergulhar a nossa mente, a nossa vida em ler a palavra de Deus, em meditar a palavra de Deus. Eu quero ler um texto de Provérbios, nesse momento, que vai nos dizer assim, Provérbios capítulo 3, verso 1, diz: Meu filho, não te esqueças da minha instrução, e guarda os meus mandamentos no teu coração, porque eles te darão longevidade e anos de vida e paz. Que a benignidade e a fidelidade não te abandonem. Amarra-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor e bom entendimento diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não em teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e desvia-te do mal. Um conselho para sermos obedientes à voz de Deus, à palavra de Deus. Finalizando aqui o nosso estudo nesta manhã, a pergunta é: nós somos bons mordomos do nosso próprio corpo e da nossa própria vida? Você tem sido um bom mordomo da sua vida, da sua saúde? É importante refletir e pensar sobre isso. Essa é uma pergunta que serve para a nossa reflexão. Você compreende que seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus? O que você tem feito para o bem da sua saúde? O que você tem feito para o bem da sua saúde física?
da sua saúde mental, da sua saúde espiritual, né? Você tem sido agradecido a Deus por sua vida e por tudo que você tem? Esta manhã que nós possamos entender a necessidade e a importância de sermos bons mordomos da nossa própria vida. A palavra de Deus, quando disse sobre que ela é importante para até mesmo a saúde da nossa mente, né, vai nos dizer, né, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, nisto pensai. Então, precisamos mergulhar na palavra de Deus, refletir na palavra de Deus, né? A palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus nos molda, nos transforma. Que Deus abençoe sua vida e que nós possamos ser bons mordomos da nossa própria vida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, obrigado a Deus por esta manhã. Obrigado a Deus querido por este ensinamento, ó Deus. Pai, nos ajude, ó Pai querido, a sermos praticantes da Tua palavra. Ajude-nos, ó Deus querido, a colocarmos em prática todo aprendizado, ó Deus querido, tudo aquilo que extraímos da Tua palavra. Pai, que o Senhor nos sustente a cada dia, que o Senhor nos ajude a sermos bons mordomos, ó Deus, da nossa própria vida, da nossa própria saúde. Colocamos aqueles, ó Deus querido, nesta manhã que porventura possa estar vivendo algum momento de enfermidade. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, possa trazer cura segundo a Tua vontade, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, também colocamos diante do Senhor aqueles que têm estado, ó Deus, desanimados, ó Pai querido, para com a vida cristã. Pai, que o Senhor possa revigorar estes corações e fortalecer essas vidas. Pai, fica conosco a cada dia mais, sustentando-nos e dando sempre-nos, ó Deus querido, alegria de viver e alegria também de fazer a Tua vontade. Obrigado, ó Deus, por tudo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Deus te abençoe e tenha um bom domingo.